Olá, essa daqui é uma aula do nosso conjunto de aulas de gerenciamento da manutenção, onde eu vou apresentar alguns conceitos para fazer ou uma reposição de aula ou fazer disponibilizar um material aí para auxiliar no estudo de vocês. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia dessa aula de hoje? Como falamos no final da aula passada, existem duas formas de a gente tratar a manutenção industrial dentro do dia a dia lá da nossa operação na indústria. Primeira forma, a gente vai focar nos componentes que são tratados ali no dia a dia da indústria. Que tipo de foco é esse em componentes? Imagina que você tem lá uma grande esteira, tá? E essa esteira conta com muitos coletes que apresentam uma repetibilidade muito grande dentro da indústria. Então, é um componente que é essencial que não falhe para que consiga fazer a manutenção, ocorrer todo o funcionamento do processo industrial. Então, com foco nesse componente, a gente vai basear a nossa manutenção industrial. Enquanto quando a gente foca a máquina, a gente tem uma disponibilidade de um parque industrial mais diversificado, onde cada máquina vai ter a sua função dentro do processo produtivo e cada função dessa daí pode ser diferenciada dadas as características do funcionamento daquela máquina. O que mais convencionalmente encontramos na indústria é o foco na máquina, onde a pessoa vai estar fazendo o gerenciamento da manutenção por sobre a máquina. Mas com um foco em componentes é bastante adequado quando há muita repetibilidade, muita peças, né, que se repetem dentro de um processo. E voltando a falar para vocês do ciclo de vida, né, que a gente traz aqui o gráfico da banheira. Novamente, o gráfico da banheira é algo que alguns estudiosos falam que já é um gráfico um pouco obsoleto, que já não atende algumas especificações, ainda mais com a questão da eletrônica embarcada nos componentes, nas máquinas, né? E a questão da indústria 4.0. Mas ele dá para a gente aqui um bom conceito, uma boa ideia de como funciona o ciclo de vida de uma máquina dentro da indústria. Então, a gente vai ter ele como referência por enquanto no nosso curso. Tá? Então, a gente viu que na primeira fase aqui do ciclo de vida, né, demarcado pelo 1 ali, essa máquina vai onerar muito a indústria com questão de implantação, né? Você colocar essa máquina para funcionar dentro da indústria, treinando funcionários para operarem, e funcionários para fazer a manutenção. Então, você tem todo um custo operacional para você tirar essa máquina da indústria e colocar dentro da indústria fabricante da máquina e colocar dentro da operação é todo um custo muito alto, tá? Até efetivamente você conseguir trabalhar com essa máquina, tá? Os custos só vão se estabilizar no segundo momento, que é o momento da vida útil, quando a máquina já está implantada, já está funcionando toda a operação e mantém-se ali uma disponibilidade da máquina. Então, ali é feito as manutenções básicas, geralmente especificadas pelo fabricante da máquina, e vão dar condições da gente fazer a extensão de vida dessa máquina. Quanto mais a manutenção conseguir atuar de forma preventiva nessa região número 2 do tempo de vida útil da máquina, melhor para você conseguir obter retorno a respeito da implantação daquela máquina. E o final do ciclo de vida é o envelhecimento da máquina, onde já é necessário pensar numa troca desse equipamento ou eventualmente um facelift, tá? Qual a opção é a melhor? Depende da aplicação da máquina, dos recursos disponíveis e de todo um ambiente ali que eu vou ter que analisar se aquela máquina possui condições de permanência e de produtividade. Eventualmente, no mercado já tenha disponível equipamento até mais barato
e com produtividade mais interessante. Com isso, então, observamos que você atuando corretamente na manutenção dessa máquina e trabalhando com gerenciamento do número de defeitos acumulados ao longo da vida dessa máquina, a gente tem uma maior permanência, um maior retorno para a empresa com a utilização daquela máquina. O objetivo da manutenção é pelo menos manter a vida útil dessa máquina estendida o máximo possível que traga retorno do investimento. Tá? E como que se faz esse tipo de análise, tá? A engenharia faz esse tipo de análise. Aqui está um exemplo clássico, tá? Que é o dimensionamento de rolamentos, tá? A gente consegue, dentro de especificações técnicas, trabalhar alguns fatores daquela máquina, daquele componente, e analisar como que é a vida útil dele dentro de condições controladas, tá? Então isso vale para a gente aqui da manutenção. Preciso fazer uma projeção de vida útil de um determinado componente que está na minha operação. Eu consigo estimar através de dimensionamento técnico, tá? Então é importante. O conhecimento técnico de elementos de máquinas vai facilitar nesse tipo de análise. Porém, é a única forma de se obter esse tipo de análise? Não, nós temos outras formas, tá? Outra forma é uma ferramenta estatísticas, tá? A gente consegue fazer projeções estatísticas de vida útil daquela componente, muitas vezes baseado em exemplos similares, onde a gente consegue obter a maior precisão, uma melhor qualidade de uma vida útil estimada. E aí, então, conseguir trabalhar com uma manutenção preventiva, tá? Trabalhar eventualmente com uma manutenção preditiva, tá? É possível fazer esse tipo de estimativa. É muito importante para nós. Então, dentro desses aspectos, o que engloba todo esse ambiente que a gente chama de manutenção, tá? Primeiro ponto, os recursos materiais, que vão dos componentes com trocas programadas, né, equipamentos para manutenções no dia a dia, e ferramental para isso. Tá? Não é somente a questão de ter o componente em estoque para fazer a troca, eu preciso ter como fazer essa troca. Então, são os recursos materiais necessários. Recurso de mão de obra, tá? Que é o recurso mais importante na manutenção, que é você, né, o técnico de manutenção, quem vai iniciar a manutenção. Você tem condições de fazer uma boa manutenção e gerenciar e fazer a aplicação correta dos componentes no tempo correto. Então, isso é um outro recurso que integra a manutenção industrial. Outro recurso importante, recurso financeiro. Não adianta nada eu ter alguns técnicos disponíveis, até eventualmente ter peças sobressalentes, mas não tenho recurso para executar aquela atividade. Então é importante que a empresa tenha noção disso, que existe a necessidade de viabilização financeira dentro do aspecto da manutenção. E recursos de informação. Geralmente são catálogos, né, são treinamentos, são acessos, né, à literatura adequada que vão possibilitar o desenvolvimento da manutenção. Então, tudo isso é o que a gente chama de manutenção. Muitas vezes, na mentalidade empresarial, manutenção é somente ter o recurso material e a mão de obra. E o recurso material só as peças de reposição, não o equipamento para fazer a troca de determinado componente. Então, a manutenção é muito mais do que isso e tem que ser visto como mais que isso. Quem vai demonstrar isso para a empresa? Quem vai demonstrar isso para o gestor da empresa? São vocês, que estão aqui fazendo esse curso de gerenciamento de manutenção e entendendo que se não houver uma ação sua demonstrando valores, implicações, problemas que acontecem, vocês não conseguirão evoluir na manutenção industrial dentro da sua empresa. Então, uma coisa que tem que ser entendida: a manutenção industrial é diferente do que é a gestão de ativos.
A gestão de ativos vai tratar de todo um conjunto dentro de um empreendimento que você vai gerenciar aqueles recursos necessários para gerar lucro para a empresa. E a manutenção é um dos componentes dentro da gestão de ativos. Então, há essa grande diferença. Manutenção é um componente tratado dentro de uma gestão mais ampla de ativos. Então, manutenção é cuidar das máquinas. Gestão de ativos é extrair valores delas, tá? Então, esse aqui é o ponto principal que a gente tem que estar pensando. Eu tenho que fazer, além daquela máquina estar gerando produtos, como fazer com que isso que ela está gerando gere riqueza para dentro do empreendimento, tá? Então, é um conceito mais amplo, não é simplesmente eu fazer uma manutenção cuidando de máquinas, fazendo com que ela continue operando, que eu vou trazer essa riqueza. Não, tem que ser feita de forma inteligente, de forma que traga retorno. Então aqui a gente tem o mapa dos tipos de manutenções aí possíveis dentro da indústria. Tá? São as planejadas, onde a gente tem a preventiva, a corretiva e a engenharia da manutenção. A preventiva vai ter a preventiva sistemática e condicionada ou preditiva. E a não planejada tem a corretiva e a corretiva é urgente, tá? Então são diferentes, porque a corretiva pode ocorrer de forma inesperada, ocasional, e a corretiva urgente é aquilo que é catastrófico, que está parando toda a indústria, tá? Dentro desses aspectos, pessoal, a gente tem que entender que a manutenção industrial eventualmente não vai trabalhar, você vai implantar um sistema preditivo na sua indústria. Não necessariamente todos os equipamentos estarão sobre a manutenção preditiva. A gente vai estar operando com algumas máquinas dentro dessa condição, que é uma condição muito cara, onera muito a empresa, mas outras, eventualmente, a gente vai trabalhar com uma corretiva, tá? Tudo isso vai caber ao quê? Ao equilíbrio, o balanço e o conhecimento do que você tem na sua planta industrial, que vai produzir, que vai disponibilizar o recurso do dia a dia dentro da indústria, tá? A gente vai depois explicar isso durante o curso. Então, dentre a manutenção não planejada ou corretiva, essa manutenção aqui é a mais crítica, né, a mais antiga que a gente tem na indústria e a mais prevista dentro da cabeça do empresário, porque na cabeça do empresário não precisa parar a produção para fazer uma manutenção, mas a realidade é bem diferente. É mais barato você parar a produção e não ter a quebra não programada do que você deixar ocorrer a quebra programada e uma quebra de produção crítica, tá? Financeiramente, é muito mais barato você trabalhar com uma manutenção preventiva. Quem vai demonstrar isso? São vocês, que demonstram para o patrão. Como que a gente demonstra isso? Através de números, gráficos, informações palpáveis para que ele tenha conhecimento. Não adianta insistir somente no conceito. Eu aprendi isso na faculdade, eu vi que é melhor ter a preventiva do que a corretiva. Eventualmente você vai ter que saber e liderar e levar esse modelo para o empresário e defender um modelo de uma manutenção preventiva, por exemplo, tá? Um ponto importante quanto à manutenção não planejada é que geralmente a parada ocorre no momento que não deve acontecer a parada, tá? Onde há um pedido crítico, há um cliente reclamando, há uma questão que está pressionando toda a operação. E isso vai pressionar quem no final? O técnico de manutenção, né? O técnico de manutenção que vai ter que fazer um recurso rápido para liberar aquela produção e fazer com que ocorra todo abrir novamente o encadeamento da produção. Então, isso é algo que a gente tem que se pensar. Outro aspecto é todo equipamento que vai trabalhar com preventiva? Eventualmente não. Então, eventualmente, eu tenho lá uma furadeira de bancada,
lá disponível para a equipe de manutenção. Aquilo eu vou ter que incluir no meu plano de manutenção preventivo? Eventualmente não, porque o uso dele é esporádico e não é de forma constante, tá? Então esse é um equipamento que eu vou deixar ele lá funcionando. Quando ele começar a dar sinais que está deteriorando ou chegar na efetividade de ter uma quebra, eu vou atuar em cima dele, tá? Porém, é um equipamento não crítico. Porém, é um equipamento crítico que está diretamente ligado a uma linha de produção. Esse sim eu vou ter que pensar num modelo mais avançado de manutenção. Então, a planejada traz para a gente o modelo da preventiva, que a gente vai parar a produção em determinados momentos e fazer troca de componentes. Qual é o momento ideal para fazer essa troca? Tem que ser estimado de caso a caso, entender máquina por máquina, tá? Então, o técnico tem que entender o funcionamento da máquina, pontos críticos daquela máquina e o que tem que ser trocado. E isso é possível também fazer uma estimativa através devido à estatística, tá? A gente faz análise estatística para isso. A preditiva, a gente vai atuar geralmente em algumas máquinas críticas do processo que sejam muito caras. Por quê? O sensor que a gente vai atuar em cima dessas máquinas geralmente é mais caro do que a própria máquina. Então, em determinados casos, é melhor você trabalhar com uma manutenção preventiva no lugar de uma preditiva, porque é muito caro você aplicar a solução que vai gerenciar aquele recurso. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a máquina é crítica, mas ela é muito cara. Opa, então aí é interessante a gente adotar a preventiva e fazer o monitoramento dessa máquina e ter a gestão disso daí. Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Eu, eventualmente, posso pôr uma manutenção preditiva lá. Instalar todo o equipamento. Eu não preciso estar lá no dia a dia acompanhando o funcionamento de uma turbina hidrelétrica. Mas sim, de tempos em tempos eu faço o monitoramento, faço a gestão do funcionamento daquele equipamento e à medida que aparecem sinais de desgastes, de mau funcionamento, aí sim a gente planeja fazer a intervenção de manutenção. E associado a isso, a gente vai ter também a engenharia da manutenção, que vai fazer toda essa análise dos números, dos dados, das informações tratadas no dia a dia da indústria, para conseguir estimar a vida útil de componentes, de máquinas, e melhorando algumas situações críticas lá de funcionamento na indústria. Outro ponto importante, pessoal, é que a evolução na manutenção, na gestão de ativos, a gente pode estar trabalhando com passos de evolução, passos, níveis de complexidade dentro da manutenção, tá? Essas manutenções podem ser sistemas mais simplificados, mais básicos, como, por exemplo, a adoção de sistema de OS, né, de ordem de serviço, prioridades, um gerenciamento ali da manutenção preventiva baseado no tempo, ou fatores mais avançados, como, por exemplo, o CRM avançado, manutenção autônoma, né, gerenciamento de processos avançados. Tudo isso, pessoal, vai contribuindo para uma manutenção mais adequada, uma manutenção que vai ter melhores garantias e melhores retornos à medida da complexidade que a gente vai adotando. A questão é a seguinte, pessoal: algumas indústrias não necessitam de uma manutenção tão crítica, de nível tão elevado. Eu posso trabalhar com manutenções um pouco menos avançados, porém que atendem muito bem aquela solução. Tudo vai depender do quê? Vai depender da necessidade, disponibilidade e o encadeamento desses equipamentos. Quem vai gerenciar isso? São vocês, os técnicos que vão estar lá à frente da gestão e vão estar analisando como funciona cada tipo de manutenção lá na linha de frente na indústria. Tá ok, pessoal? Essa seria a ideia da aula de hoje. Eu deixo aqui aberto para comentários e